A gente imagina só, a gente vai falar hoje de um assunto bem preocupante, essa montanha de plástico que a gente está produzindo no mundo. É uma montanha mesmo, né? É uma coisa absurda. Assustadora. A cúpula da ONU sobre poluição por plásticos era para ser tipo um momento decisivo, sabe? A gente tentar resolver esse problema. A expectativa era enorme, né? Todo mundo de olho para ver se finalmente a gente ia conseguir um acordo global para controlar essa crise do plástico. Mas pelo visto as coisas não saíram como a gente esperava, né? Infelizmente não. A cúpula terminou sem um acordo global, sabe? Com força de lei para realmente combater esse problema que está sufocando o planeta. E por que será que isso aconteceu? Qual foi o principal entrave? Olha, um dos grandes problemas foi a questão da responsabilidade de cada país querendo jogar a culpa para o outro. Não. Os países desenvolvidos apontando o dedo para os países em desenvolvimento, dizendo que eles precisam melhorar a gestão de resíduos, e os países em desenvolvimento rebatendo, falando: Peraí, vocês que são os grandes poluidores históricos, então a responsabilidade de resolver essa bagunça também é de vocês. Parece que falta um pouco de bom senso, né? Todo mundo precisa assumir sua parcela de culpa. exatamente, a gente precisa de uma colaboração global, sabe, de verdade. E o que acontece agora com essa falta de acordo que a gente pode esperar para o futuro? Olha, a situação é bem preocupante, né? Sem um acordo global, fica muito difícil a gente conseguir controlar essa produção desenfreada de plástico. E enquanto isso, o problema só aumenta, né? A gente vê cada vez mais plástico dos oceanos nos rios. Em todo lugar. Até na água que a gente bebe. É isso que é o mais assustador, essa poluição invisível que a gente nem percebe, mas que está contaminando tudo. A gente precisa entender melhor as consequências dessa falta de ação global. E é isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí, vamos mergulhar a fundo nos impactos da poluição por plástico para a gente ter uma ideia da gravidade da situação. Combinado, até a próxima. Mas até lá. Pois é, a gente saiu daquela cúpula com um aperto no coração, né? É verdade, uma sensação de frustração, sabe, de que a gente perdeu uma grande oportunidade. A gente sabe da urgência, né, da gravidade do problema, mas parece que faltou vontade política para realmente mudar o jogo. E enquanto a gente discute, o planeta vai se afogando em plástico, né? Literalmente. Você tem ideia da quantidade de plástico que a gente joga fora todo dia? É uma coisa absurda, né? Tem um estudo da Ellen MacArthur Foundation que mostra que a cada minuto o equivalente a um caminhão de lixo cheio de plástico é despejado nos oceanos. Nossa, que imagem terrível. Um caminhão por minuto, imagina a quantidade de plástico que já está acumulada nos oceanos. A gente está falando de milhões de toneladas de plástico flutuando por aí. E qual o impacto disso tudo para a vida marinha? Olha, você já deve ter visto aquelas imagens, né, de tartarugas presas em redes de pesca. Sim, de partir o coração. Ou aves marinhas com o estômago cheio de plástico achando que é comida. A gente viu o sofrimento desses animais e fica claro o estrago que o plástico está causando. E o problema vai além disso, né? Os microplásticos, essas partículas minúsculas de plástico, estão contaminando toda a cadeia alimentar. É verdade, a gente acaba consumindo esses microplásticos quando peixe ou frutos do mar. Exatamente, a gente se contamina e ainda não sabemos ao certo quais são os efeitos a longo prazo dessa contaminação para a saúde humana. É uma roleta russa, né? E além da vida marinha e da nossa saúde, o que mais essa crise do plástico impacta? A economia também sofre, né? O turismo em regiões costeiras, por exemplo, pode ser prejudicado pela poluição visual e pela degradação dos ecossistemas. Faz sentido ninguém quer ir para uma praia cheia de lixo, né? Exatamente. E tem também seus custos, a limpeza de toda essa sujeira, que são altíssimos e acabam saindo do bolso do contribuinte. Ou seja, é um problema que afeta todos os lados mesmo, meio ambiente, saúde e economia. A gente precisa encontrar uma solução urgentemente. Com certeza a gente não pode mais ignorar essa crise do plástico. Bom, chegamos na reta final do nosso mergulho e agora a gente precisa pensar em soluções. Né? A gente já viu que a situação é crítica, né? Mas não podemos perder a esperança. A gente precisa ter um olhar positivo, né? E buscar alternativas para combater esse problema do plástico. E a boa notícia é que existem várias iniciativas bacanas acontecendo pelo mundo. Sério, me fala mais sobre isso. Tem a economia circular, por exemplo, que é um modelo que busca eliminar o desperdício e promover a reutilização dos materiais. Interessante. E como que isso funcionaria na prática? A ideia é que os produtos sejam projetados para serem duráveis e fáceis de consertar e reciclar. Entendi. E os materiais continuam circulando na economia em vez de parar no lixo. Que legal! Isso significa que a gente poderia reduzir drasticamente a quantidade de plástico que vai para os aterros, né? Exatamente. A gente precisa mudar essa lógica de usar e descartar. É verdade. E além da economia circular, o que mais a gente pode fazer? A biotecnologia também está dando um show, né? Com o desenvolvimento de bioplásticos. Bioplástico. São plásticos feitos a partir de fontes renováveis, como plantas e algas. Que é legal, e esses bioplásticos se decompõem mais rápido que o plástico tradicional. Em geral, sim, mas é importante lembrar que nem todo bioplástico é biodegradável em qualquer situação.
É preciso pesquisar direitinho para fazer a escolha certa. É sempre bom ter um olhar crítico, né? E no dia a dia, o que a gente pode fazer para diminuir o consumo de plástico? Olha, pequenas atitudes fazem toda a diferença, né? Tipo, Levar sua própria sacola para as compras. Verdade. Evitar usar canudos descartáveis, comprar produtos com menos embalagem. Coisas simples, né? Mas que podem ter um grande impacto. Exatamente. A gente também pode cobrar ações mais efetivas dos governos e das empresas, né? Verdade. Eles têm um papel fundamental na resolução desse problema. É preciso que eles invistam em infraestrutura de reciclagem, criem leis mais rigorosas e incentivem a produção de alternativas sustentáveis. A gente precisa agir em conjunto, né? Governos, empresas e cidadãos. Com certeza, essa é uma luta de todos nós. E aí, gente, depois dessa conversa, a gente espera que vocês tenham se inspirado a fazer a sua parte. O futuro do planeta está nas nossas mãos. Pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Vamos juntos construir um futuro mais sustentável. Valeu pela companhia e até a próxima. Até mais uma